Como manter uma calma absoluta quando o mundo ao seu redor parece gritar caos? Existe um lugar na Terra que realmente dominou a arte do coração tranquilo. Uma nação que soube escapar com inteligência do aperto de ferro dos impérios coloniais, enquanto seus vizinhos sucumbiam. É uma terra onde uma refeição de nível mundial espera por você na esquina por apenas $2, e antigos templos dourados se erguem lado a lado com reluzentes shoppings de luxo. A maioria dos viajantes chega atraída pelas praias dignas de cartão postal, mas muitos acabam ficando para sempre depois de descobrir o código secreto para uma vida verdadeiramente feliz e equilibrada em meio ao caos. A cultura do Mai Pen Hai, uma relação diferente com a pressão. No coração da sociedade tailandesa, existe uma expressão que molda silenciosamente o comportamento cotidiano: Mai Pen Hai. Em tradução literal, significa tudo bem ou não se preocupe. Mas seu verdadeiro significado vai muito além de uma simples palavra de consolo. Ela reflete uma visão de mundo, uma forma de encarar a vida que valoriza o equilíbrio emocional acima do controle, a aceitação acima do confronto e a calma acima da urgência. No dia a dia, o Mai Pen Hai aparece tanto em situações pequenas quanto em momentos importantes. Um ônibus atrasado, uma conversa mal interpretada, um erro no trabalho. Raramente essas situações geram frustração visível. Em vez disso, elas são absorvidas, suavizadas e deixadas para trás. Nem tudo é tratado como uma crise pessoal, e em um mundo que exige reações constantes, essa contenção pode parecer quase radical. No entanto, essa tranquilidade também tem seus limites. Em alguns casos, o Mai Pen Hai pode se transformar em evitação. Conversas difíceis são adiadas. Problemas, às vezes, são amenizados em vez de enfrentados diretamente. Para quem chega de fora, isso pode ser confuso, até frustrante, especialmente quando se espera clareza imediata. Ainda assim, para muitos tailandeses, essa troca é consciente. A paz é escolhida em vez da pressa. A harmonia emocional vale mais do que estar certo naquele exato momento. E talvez essa seja a lição mais profunda. Nem toda questão precisa de uma solução imediata. Às vezes, a própria estabilidade é a prioridade. Essa mentalidade prepara silenciosamente o terreno para tudo o que define a vida na Tailândia. E em nenhum lugar, esse equilíbrio entre leveza e disciplina é mais visível do que nas ruas. Comida de rua como forma de vida, não como luxo. Para compreender a Tailândia, é preciso comer onde as ruas estão vivas. Aqui, a comida não fica restrita a restaurantes ou ocasiões especiais. Ela ocupa calçadas, esquinas e mercados noturnos, tornando-se parte do ritmo da cidade. Em Bangkok, esse ritmo praticamente nunca para. Do início da manhã até altas horas da noite, vendedores servem pratos aperfeiçoados pela repetição, não pela reinvenção. Pad Thai preparado em fogo aberto, salada de mamão socada na hora, arroz doce com manga vendido bem depois da meia-noite. Essas refeições não são tendências, são rotinas, e de forma notável estão ao alcance de quase todos. O que chama atenção não é apenas o sabor, mas o papel que a comida desempenha na vida social. Comer é um ato coletivo, informal e frequente. As refeições raramente são apressadas.
Um banquinho de plástico numa calçada movimentada se transforma em um lugar para pausar, observar e se reconectar, com amigos, com desconhecidos ou simplesmente com a própria cidade. Nesse contexto, o conceito de luxo é redefinido. Não se trata de exclusividade, mas de qualidade tornada cotidiana. A comida de rua também reflete uma lógica cultural mais ampla. Não existe uma divisão rígida entre o sofisticado e o simples, o elevado e o popular. Um hotel 5 estrelas pode estar a poucos passos de um carrinho de comida que serve um prato em que os moradores confiam mais do que em qualquer cardápio formal. Essa convivência parece natural, não contraditória. Para muitos viajantes, a comida é o primeiro ponto de conexão emocional com a vida tailandesa. Com o tempo, porém, ela se torna algo mais profundo, um ritual diário que estrutura a rotina e oferece conforto. Quando comer bem é fácil, acessível e social, a própria vida parece mais equilibrada. E esse equilíbrio, uma vez experimentado, é difícil de esquecer. A partir daqui, a história naturalmente se volta para as pessoas por trás desses ritmos, as expressões, os gestos e os sorrisos que definem silenciosamente o panorama emocional do país. A Terra dos Sorrisos, uma linguagem social não verbal. Na Tailândia, os sorrisos não são apenas expressões de felicidade. Eles funcionam como uma linguagem social, sutil, flexível e profundamente enraizada. Um sorriso pode indicar gratidão, pedido de desculpas, concordância, desconforto ou uma recusa silenciosa. Para quem vem de fora, isso pode ser confuso. Para quem permanece mais tempo, torna-se essencial. Essa cultura do sorriso protege o espaço emocional. As interações públicas são pensadas para permanecer suaves, não confrontacionais e dignas. Elevar a voz ou demonstrar raiva abertamente costuma ser visto como algo perturbador e não como sinal de firmeza. Em vez disso, o sorriso atua como um amortecedor, permitindo que situações constrangedoras sejam superadas sem escalada de tensão. Ao mesmo tempo, esse mecanismo pode criar distância. Como o desacordo é suavizado, as intenções nem sempre ficam claras. Um sorriso pode esconder desconforto em vez de resolvê-lo. Para quem não conhece esse código emocional, os mal-entendidos podem permanecer sob a superfície. Ainda assim, o impacto no cotidiano é inegável. As ruas parecem menos hostis, o atendimento soa mais humano, o atrito social é reduzido. O sorriso não é superficial, ele é funcional. Mantém a sociedade em movimento sem choques emocionais constantes. De muitas formas, essa contenção emocional complementa a filosofia do Mai Pen Hai. Juntas, elas formam um contrato social silencioso. A vida se torna mais fácil quando a intensidade é reduzida e a dignidade é preservada. Mas por trás dessa suavidade existe um profundo respeito pela ordem e pela tradição, algo que se revela com mais clareza na relação do país com sua monarquia. Reverência à monarquia, tradição, identidade e limites. Na Tailândia, a monarquia ocupa um espaço que vai além da política. Ela funciona como um eixo cultural, algo constante em uma sociedade que passou por mudanças rápidas ao longo do último século. Imagens do rei aparecem discretamente em lugares do cotidiano: aeroportos, escritórios, pequenas lojas, até em casas simples. Estão presentes, mas raramente são tema de conversa.
Para muitos tailandeses, o respeito à monarquia é aprendido desde cedo e praticado de forma natural. Não se apresenta como debate ou opinião, mas como parte de um entendimento coletivo sobre identidade e continuidade. A instituição simboliza a estabilidade em períodos de incerteza, e esse significado ainda tem peso nos dias de hoje. Para visitantes, essa dinâmica pode parecer incomum. A Tailândia costuma transmitir uma imagem relaxada, informal e emocionalmente suave. No entanto, essa suavidade convive com limites bem definidos. Certos símbolos são tratados com cuidado, e saber onde não ultrapassar é visto como consciência social, não como restrição. O que torna esse equilíbrio tão marcante é a tranquilidade com que ele é mantido. Não há necessidade de fiscalização constante no dia a dia. O respeito é presumido, não imposto. Em uma cultura que valoriza a harmonia, limites claros ajudam a evitar conflitos desnecessários. Compreender essa relação oferece uma visão mais profunda da sociedade tailandesa como um todo. Um lugar pode ser gentil sem ser frágil. Pode ser flexível sem perder sua estrutura. E às vezes, a força silenciosa de uma cultura está justamente naquilo que ela escolhe não questionar abertamente, mas proteger por meio de uma contenção compartilhada. Templos como arquitetura viva, não como monumentos silenciosos. Na Tailândia, os templos não são marcos distantes destinados apenas à contemplação. Eles são espaços vividos, integrados às rotinas diárias, às crenças pessoais e ao ritmo da vida comum. Com dezenas de milhares de templos espalhados pelo país, sua presença é constante, não cerimonial. Do ponto de vista arquitetônico, os templos tailandeses são inconfundíveis. Telhados curvos sobrepostos como ondas, superfícies douradas refletindo a luz do sol e detalhes minuciosos que recompensam um olhar atento e demorado. Lugares como o Wat Phra Kaew e o Wat Arun são frequentemente fotografados por sua beleza, mas seu verdadeiro significado vai além da estética. Esses espaços guardam memória, ritual e continuidade. O que diferencia os templos na Tailândia é a naturalidade com que coexistem com a vida moderna. Um templo pode estar silenciosamente ao lado de uma avenida movimentada, de uma área comercial ou de um bairro residencial. Monges passam por cafés. Trabalhadores fazem uma breve pausa para rezar antes de seguir para o trabalho. Não existe uma separação rígida entre o sagrado e o cotidiano. Essa proximidade molda a forma como a espiritualidade é vivida. A fé não é abstrata nem distante. Ela é prática, habitual e pessoal. As pessoas vão aos templos não apenas para grandes cerimônias, mas em busca de orientação, tranquilidade e reflexão. Até o silêncio tem um papel importante. Ele oferece contraste com o barulho externo, uma pausa, não uma fuga. Em uma sociedade que valoriza o equilíbrio emocional, os templos funcionam como pontos de ancoragem. Eles lembram as pessoas de desacelerar, observar e se reconectar com algo estável. E em um país onde a mudança é constante, esse senso de enraizamento se torna inestimável. Como seriam nossas próprias cidades se a quietude estivesse integrada diretamente ao seu desenho? Esse mesmo equilíbrio entre tradição e libertação, reflexão e renovação, aparece de forma mais vívida durante a celebração mais famosa da Tailândia. Songkran, quando a renovação toma conta das ruas. O Songkran, o Ano Novo tailandês, não chega em silêncio,
mas com movimento, risos e água lançada para todos os lados. Durante alguns dias de abril, ruas de todo o país se transformam em espaços coletivos de celebração. O que começa como um ritual tradicional de purificação e bênçãos se converte em um momento nacional de libertação. Em sua essência, o Songkran é simbólico. A água representa a limpeza, a remoção do azar, dos erros e do peso emocional acumulado ao longo do ano anterior. Na forma original do ritual, os mais velhos eram suavemente aspergidos com água perfumada, como sinal de respeito. Com o tempo, esse gesto evoluiu para algo muito mais amplo. Hoje, o Songkran costuma ser descrito como a maior guerra de água do mundo. Desconhecidos se molham com mangueiras e pistolas d'água. A música toma as ruas, as barreiras desaparecem, e ainda assim, por trás da brincadeira, o significado original permanece intacto. A alegria não vem apenas da festa, mas da renovação coletiva. O que torna o Songkran especialmente poderoso é a sua inclusão total. Todos participam, moradores locais, visitantes, jovens e idosos. As hierarquias sociais se dissolvem temporariamente. No calor intenso do verão tailandês, a água se torna ao mesmo tempo alívio e conexão. É um dos raros momentos em que todo o país se move na mesma direção emocional. Para quem vive o Songkran pela primeira vez, a experiência pode parecer caótica. Mas para muitos tailandeses, ela é profundamente enraizante. O festival marca o tempo não pela obrigação, mas pela liberação. Lembra que recomeçar nem sempre exige silêncio ou isolamento? Às vezes, exige alegria compartilhada. Quando a água seca e a rotina diária retorna, algo permanece no ar. Uma sensação de leveza. Um lembrete de que o equilíbrio não é estático, mas renovado repetidas vezes. E quando a celebração termina, a vida volta a fluir, literalmente, pelos modos únicos de movimentação da cidade. Deslocar-se pela cidade, um caos que de alguma forma funciona. À primeira vista, circular pela Tailândia, especialmente nas grandes cidades, pode parecer esmagador. O trânsito para sem aviso. As faixas parecem desaparecer. Os sons se sobrepõem. No entanto, para quem vive ali, nada disso soa caótico. É simplesmente familiar. Os veículos não se movem apenas por regras rígidas, mas por um entendimento compartilhado. Os motoristas antecipam em vez de impor. Pedestres esperam, desviam, se adaptam. O tuk-tuk, barulhento e imperfeito, torna-se o símbolo dessa lógica. Ele representa menos eficiência e mais interação. Uma corrida costuma incluir conversa, negociação, até humor. O deslocamento é social, não mecânico. O que surpreende muitos visitantes é a pouca frustração visível. Atrasos são esperados, desvios são normais. O que parece desordem para quem chega de fora é, para os locais, memória e hábito. Padrões aprendidos ao longo dos anos, não sistemas impostos de cima para baixo. Nesse ambiente, o controle dá lugar à confiança. As pessoas avançam quando podem, esperam quando precisam e raramente encaram um inconveniente como algo pessoal. O transporte reflete uma verdade mais ampla. A vida foi melhor quando todos se ajustam um pouco, em vez de insistirem no próprio direito de passagem. Essa mesma mentalidade se torna ainda mais clara nos lugares onde o cotidiano e o sustento se encontram.
mercados que redefinem espaço e rotina. Os mercados na Tailândia costumam ser descritos como incomuns ou extraordinários. Mas para as pessoas que trabalham neles todos os dias, são simplesmente rotinas moldadas pela repetição. Nos mercados flutuantes, vendedores navegam por canais estreitos, com uma facilidade adquirida pela prática. Vender, cozinhar e negociar acontecem quase de forma instintiva. Não são encenações para visitantes, mas habilidades lapidadas ao longo de anos, repetindo os mesmos movimentos, dia após dia. O mercado ferroviário oferece uma lição semelhante. Quando o trem se aproxima, os vendedores não entram em pânico. Movem-se com calma, recolhendo bancas e liberando espaço com precisão. Assim que o trem passa, tudo retorna ao lugar, como se nada tivesse acontecido. Esse ritmo não é improvisado, ele é lembrado. O que importa aqui não é o cenário, mas as pessoas. Os mercados funcionam porque cada um conhece o seu papel. O tempo é compartilhado, o espaço é respeitado. Em vez de lutar contra a interrupção, os vendedores a incorporam à rotina. Para os viajantes, essas cenas parecem surreais. Para os moradores locais, são absolutamente comuns. E nessa normalidade existe algo revelador. Resiliência nem sempre se apresenta de forma dramática. Às vezes, ela se manifesta em aparecer todos os dias, saber exatamente quando dar um passo para o lado e quando retornar. Massagem tailandesa. Restaurar o equilíbrio, não apenas o corpo. Na Tailândia, a massagem não é tratada como um luxo reservado a ocasiões especiais. Ela faz parte da manutenção cotidiana, algo prático, acessível e profundamente enraizado na tradição. Compreender a massagem tailandesa é compreender como a cultura enxerga o bem-estar como um todo. A massagem tailandesa tradicional se baseia em princípios muito diferentes dos tratamentos de spa ocidentais. Não há óleos nem relaxamento passivo. Em vez disso, a prática combina pontos de pressão, movimentos rítmicos e alongamentos assistidos que lembram o yoga. O objetivo não é indulgência, mas alinhamento, físico e mental. Essa abordagem reflete uma filosofia médica mais antiga, que vê o corpo como um sistema interconectado e não como um conjunto de partes isoladas. A tensão não é apenas algo a ser eliminado, é algo a ser reequilibrado. Linhas de energia, postura e respiração desempenham papéis fundamentais. Com o tempo, essa prática tornou-se tão significativa culturalmente que foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial. O que impressiona é o quanto esse cuidado é normalizado. Escolas de massagem, pequenas lojas de bairro e centros ligados a templos coexistem lado a lado. Os preços permanecem acessíveis. As pessoas recebem massagens com regularidade não porque estejam sobrecarregadas, mas para evitar que o estresse se acumule. Dessa forma, a massagem tailandesa reflete a mentalidade mais ampla do Mai Pen Hai. Os problemas são tratados cedo, com suavidade e constância. O equilíbrio é mantido, não restaurado após o colapso. E talvez aí resida a sabedoria silenciosa. Cuidar de si não é uma fuga da vida, mas uma preparação para ela. À medida que o foco se desloca do corpo para a sociedade como um todo, a peça final do quebra-cabeça cultural da Tailândia começa a se revelar. Sua notável capacidade de aceitação. Uma cultura de aceitação em um mundo em transformação.
A abertura da Tailândia à diversidade costuma ser percebida antes mesmo de ser explicada. Ela não se manifesta por meio de declarações grandiosas ou debates constantes. Em vez disso, surge de forma silenciosa no cotidiano, na televisão, nas lojas, nos escritórios e em todo o setor de serviços, onde a diferença é visível sem se transformar em espetáculo. Pessoas conhecidas como Katoei fazem parte desse cenário. Sua presença é familiar, não excepcional. Elas trabalham, se apresentam e interagem abertamente, não porque a sociedade seja isenta de desafios, mas porque a própria visibilidade se tornou algo normal. A aceitação aqui não é perfeita, mas é vivida. Essa postura reflete um padrão cultural mais amplo. A diferença raramente é enfrentada de maneira direta. Ela recebe espaço, desde que a harmonia seja preservada e o respeito seja mútuo. A identidade tende a permanecer no âmbito pessoal, mais do que no político, o que reduz a pressão para se explicar ou se defender na vida pública. O que torna essa abordagem particularmente marcante é a forma como ela convive com tradições profundas. A Tailândia mostra que honrar o passado não exige rigidez no presente. Estabilidade e abertura não são tratadas como opostos, mas como forças complementares. Para visitantes e residentes de longo prazo, isso cria algo sutil, porém poderoso, uma sensação de conforto emocional. Em um mundo cada vez mais definido por divisões, a Tailândia oferece uma alternativa mais silenciosa. Um lembrete de que a aceitação nem sempre precisa ser debatida. Às vezes, ela simplesmente precisa ser praticada. No fim, a Tailândia se revela não pelo espetáculo, mas pelo equilíbrio. É um lugar onde tradição e vida moderna coexistem sem tensão constante, onde a calma é exercitada diariamente e não perseguida como um ideal distante. O que permanece com as pessoas não é um único marco ou experiência específica, mas uma maneira de atravessar o mundo com menos resistência e mais consciência. A Tailândia não promete perfeição. Em vez disso, oferece algo mais discreto e talvez mais valioso. O lembrete de que a vida pode ser vivida com leveza, dignidade e abertura, mesmo em meio ao caos.